Olá, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como migrar suas tabelas do Access para o SQL Server. Segundo, criar uma view para fazer uma conexão com o Excel e você poder criar as tabelas dinâmicas, criar os gráficos, fazer as análises no Excel. Terceiro, ensinar como fazer a conexão com o Power BI e eu vou mostrar que você pode usar ou não a view que nós vamos construir para o uso do Excel, ok? Bom, para a gente começar, vamos fazer o seguinte. Nós vamos precisar, você vai precisar baixar esse arquivo aqui, ó, esse programa, Migration Assistant for Access. Então, o JPL instalado, você tem que fazer o download dele, instalar na sua máquina, basicamente é next, next, next. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou localizar a base de dados que eu vou usar. Tá? Vou localizar essa base. Então, já tenho uma aqui que eu já deixei na área de trabalho, só para a gente usar em relação às tabelas que eu vou usar, por exemplo, com vocês. Ok? Vou precisar informar o nome do meu servidor, tá? No caso, o nome do servidor é esse que está aqui, ó. Esse aqui é o nome do meu servidor, ok? E a base de dados que eu vou usar, meu database, vai ser com esse nome. Só que eu não tenho, eu vou criar ele, tá? Então, para eu criar, vou voltar aqui no MySQL, nova consulta, create, database, fazer sistemas. Então, vou executar aqui. Executei, ó, ok. Agora, vou colocar aqui use as sistemas, ou poderia selecionar também ali em cima. Mudei, agora eu estou na minha tabela, ok? Na verdade, nem precisaria fazer isso nesse momento. Para aqui, agora para importação, não precisaria fazer. Vamos lá. Next. Vou continuar. E se quiser fazer link para que quando você abrir o Access, você acesse a tabela, não a interna dele, mas acesse aqui com o formulário, com a query e tudo mais, a gente cria o link das tabelas, mas não é o caso, tá? Então vamos lá. Convertendo, ele vai fazer agora a parte de migração. Então, ok, basicamente aqui finalizou, rápido o processo, poucas tabelas, pouca informação que tinha lá, ok? Vou fechar aqui, não preciso salvar. Bom, agora o que a gente precisa fazer, tá? Vou abrir aqui o Excel e como as ferramentas, né, do SQL Server, como o Excel já são da Microsoft, a gente tem a facilidade aqui, ó, já do banco de dados SQL Server. Tá? Eu vou ter que colocar lá o nome do servidor, vou colocar a base de dados e ele vai identificar e me dar as informações. Tá? Então eu tenho aqui todas as tabelas. Eu posso importar uma, posso importar várias. Só que o que acontece aqui? Aqui depois, selecionar tabelas relacionadas. Não foram encontradas tabelas relacionadas aqui, tá? A melhor coisa aqui é eu criar uma view. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem tabelas relacionadas. A melhor coisa aqui é eu criar uma view, ok? Para facilitar e eu ter tudo junto. Tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou usar as seguintes tabelas. Ó, select statistic from. Eu vou usar a tabela de histórico e
aqui, ó, from histórico 2. Vou usar essas duas aqui, tá? Vamos ver se tá funcionando certinho. O que é aqui? Aqui é uma lista de alguns códigos. Por exemplo, aqui a ADA da Cardano, XRP da Ripple, né? Aqui, enfim, então aqui o BTC é o Bitcoin. E aqui nós temos, aqui seria uma tabela que a gente chama de dimensão, e aqui é a tabela fato, né? Onde tem algumas datas anotadas para cada uma, qual foi o máximo naquele dia, qual foi o mínimo, né? E vinculando qual o nome a qual moeda pertence, ok? Então vou criar agora uma view onde a gente vai conseguir relacionar aqui. A ideia é criar uma nova tabela, né, uma view, onde só vai aparecer o nome, o máximo e o mínimo, ok? Até poderia botar de repente a data aqui, mas a ideia seria esses três aqui. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer um join para unir essas duas tabelas. E o que a gente tem aqui para unir é justamente o código dessa aqui com o ID do histórico que vincula aqui. Então vamos lá, select. Eu vou querer usar aqui, ó, o nome. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui, ó, from. Primeira coisa, como é a tabela fato? Onde é que eu tenho mais informações aqui, né? Então é na histórico. Então eu vou querer pegar da tabela histórico só o nome. Vou colocar aqui moeda. E vou trazer aqui o máximo máximo e o mínimo mínimo. Opa, mínimo. Vou fechar aqui. Opa, fechei aqui. Então vamos lá. O que acontece? Aqui, ó, ele tá dando esse errinho aqui porque ele pertence aqui ainda, na verdade, esse nome eu vou trazer aqui dessa outra tabela, tá? Então vamos lá. A gente vai ter que criar aqui, ó, um inner join. Quem eu vou trazer? Vou trazer histórico. On. Agora o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar a minha tabela. Eu preciso vincular uma tabela com a outra, ok? Então, nós vamos colocar onde? Histórico, ok? Histórico 2 ponto. ID histórico vai ser igual histórico ponto código, ok? Então vamos lá. Agora, se eu executar aqui, ó, selecionar e executar, tá lá, eu trouxe aqui, ó, renomeado campo moeda, máximo, mínimo. Não estou preocupado em fazer, em agrupar, ok? Não estou fazendo agrupamento nem nada, tá? Poderia fazer aqui um AVG, né? Que é um average, por exemplo, de cada um, né? Para fazer uma média e agrupar, mas não é o que eu quero fazer agora. Eu só quero fazer só uma listagem para vocês aqui, para poder mostrar como é que a gente vai usar isso daqui para poder fazer a leitura nesse momento lá no Excel. Então eu vou ter que fazer o que é o seguinte aqui, ó. Vou ter que fazer um create view VW aqui é inicial, né? Botar aqui, ó, histórico cripto S. Agora eu venho aqui, seleciono, mando executar, ó,
comandos concluídos com êxito. Agora, o que eu posso fazer? Em vez de eu ter que digitar isso tudo aqui, ó, eu só venho aqui e faço um select asterisco from VW e executa. Então, exatamente o que tem aqui é o que tem aqui, perfeito? Então vamos lá, agora eu consigo trazer essa tabela aqui para o Excel. Então eu venho aqui, banco de dados SQL Server, tem que entrar o nome do meu servidor, já coloco já aqui também a base de dados, e ele vai identificar aqui já, ó, ok? Em vez de eu ter ele separado aqui, ó, eu já tenho, vou transformar dados aqui, vai abrir lá no Power Query, e aqui seria fazer alguns ajustes, por exemplo, aqui, isso aqui virar, entender que tem que ser número, né? Por exemplo, não texto, porque veio como texto, né? Então, algumas, alguns acertos, né, que a gente tem que fazer. Bom, a partir daqui, aí é só começar a criar as tabelas dinâmicas, né, para a gente conseguir fazer os relatórios, né, agrupar e fazer os gráficos, enfim, que a gente precisa fazer, as análises que a gente precisa fazer. Então, essa aqui é como importar de uma forma simples, fácil, os dados do SQL Server para que você consiga fazer o tratamento das análises no Excel. Ok? Então, vou fechar aqui. Nós já fizemos a migração. Ok? Já passamos aqui pelo Excel. Agora, para finalizar, vou abrir aqui o Power BI. Assim que carregar, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fechar aqui. Clicar aqui no novo. Ok? Então, eu vou vir aqui em obter dados. E já tem aqui, ó, banco de dados SQL Server. Vou vir aqui em conectar. Mesmo processo. Vou colocar o nome do servidor e já vou colocar também o meu banco de dados. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui, ó, já aparece a minha view. Já tem a opção de trazer a view, ou eu posso, no caso do Power BI, não trazer a view. Eu posso justamente trazer somente a tabela, no caso de histórico 2, tá? Mas eu vou trazer todos eles aqui, ó. Vou trazer todos eles aqui, entraram aqui no Power Query. No caso, o mínimo, o máximo, teria que entrar como valor. Aqui também eu teria que acertar, né? Porque quando foi feita a migração veio como texto. Enfim, fizemos aqui. Agora ele está trazendo efetivamente para o Power BI, né? A gente estava ali no Power Query ainda, fazendo o tratamento. Então agora já trouxe para o BI. Então, a gente já tem aqui, ó, no caso, a moeda, o máximo e o mínimo. A gente poderia, vamos tentar aqui, ó, exibir. Ó. Então a gente tem aqui as exibições. Ok? Então, não é o caso aqui ensinar como vai mexer no BI, correto? Só mostrar para vocês aqui a conexão. Mas ele já, às vezes ele identifica automático, mas essa identificação automática aqui está errada. Tá? Então a gente exclui essa relação. Essa relação, na verdade, tem que ser daqui para cá.
Então, com essa relação aqui, eu não precisaria ter essa view, coisa que para o Excel eu preciso, porque aqui eu consigo fazer o vínculo, ok? Então, se eu fizer esse vínculo, eu vou abrir aqui uma matriz aqui, para vocês verem. Vou abrir aqui uma matriz, onde eu vou usar justamente aqui, ó. Vou usar justamente a view, tá? Usando aqui a view, então já trouxe ali. Vou pegar aqui só mais uma informação aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. De máximo, tá? Então esse aqui é o máximo. Então, vamos lá. Opa. Soma, ó, média. Vou colocar uma média aqui, ó. Uma média. Ele vai colocar ali o valor médio, né, para a gente ter uma ideia. Quanto mais ou menos fica o máximo. Vou trazer também aqui o mínimo, tá? Vou colocar aqui também que seja a média também, tá? Então, a média do máximo está em 2,56, a média do mínimo está em 2,36. Então, aqui eu já fiz uma matriz, vou colocar outra matriz aqui do lado, onde eu não vou mais usar a view que foi criada. Eu vou usar aqui, ó, histórico, vou trazer para aqui o nome. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, trouxe para cá o nome, né? E vamos puxar aqui, ó, o máximo. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui, ó, o máximo e o mínimo, ok? Então consegui trazer para cá. Vou colocar aqui a média. Aqui também eu vou colocar a média. Então vamos lá, ó. A gente conseguiu aqui, tá? Agora tem que avaliar esse que está em branco, tá? A gente tem algumas formatações para fazer aqui para não aparecer que está em branco, por exemplo, né? Tá? Mas não é o caso aqui a gente entrar no detalhe de ficar ensinando agora o Power BI. É só mostrar para vocês aqui que se for para usar no BI, você não precisa necessariamente fazer a view, mas para usar no Excel, você tem que fazer a view. Bom, então, esse foi o vídeo. Vou finalizando por aqui. Um grande abraço. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Fui.